Então, essa aula dos nossos bastidores do estoque perfeito e lucrativo é sobre como você deve se estruturar para ter um negócio de moda de sucesso. Lógico que são vários pilares, mas aqui é para quem vai começar. Na última aula dos bastidores do estoque perfeito e lucrativo, eu falei sobre quem não tem experiência com moda, nunca trabalhou com moda, não estudou moda, enfim, né, de outra área completamente, quer trabalhar com moda, o que fazer e tal. E aí dei alguns toques e ideias de como que eu prefiro trabalhar isso. E hoje, agora nessa segunda, a gente vai falar de como se estruturar, então coisas que você precisa preparar aí para conseguir, né, dar continuidade, né, para o seu sonho aí de ter um negócio de moda de sucesso. Então vamos lá. Começando então, quem é que não começou o negócio ainda ou começou meio a trancos e barrancos e agora precisa rever tudo isso, né? Enfim, levanta a mão aqui e conta para mim. Se você ainda não começou, a gente vai começar a falar de pontos que você precisa organizar então. O primeiro deles vai ser muito simples, né? Mas muita gente negligencia ou pensa, né? Então, assim, eu tenho tudo aqui na minha cabeça, mas tudo que a gente vai falar nessa aula aqui vai ser ir além do só pensar na sua cabeça, assim, estruturar. A gente não consegue confiar 100% no que a gente tem ali na cabeça. São muitos detalhes e muita coisa acaba se perdendo ou se misturando, ou você vai acabar comendo bola e principalmente perdendo o controle do que você precisa fazer. Então, o primeiro ponto para você se estruturar vai ser quanto de dinheiro você tem, tá? Então, quanto de capital você tem. E quanto desse capital você vai destinar para o negócio, tá? E aqui o pessoal falando, eu comecei, mas parei. Vai falando aqui nos comentários o que vocês já fizeram. Quem começou e parou, o que você fez e, enfim, que parte que o pessoal que falou aqui. Eu comecei, deu tudo errado. Comecei, tenho muita dificuldade de me organizar, decidi meu nicho. Comecei, tenho que me organizar. Ainda estou no papel, né, Natália? Tudo bem, você já está aí no caminho, né? A gente já tem você já está bem avançada ali lá na metodologia também. Bom, então primeiro, quanto dinheiro você tem, tá? Por quê? Porque às vezes a gente vai ter uma ideia, ou um desejo, ou um projeto, ou um plano de negócios e tudo mais, e fica também naquele sonho. Não sei se para muitos de nós, né, eu me incluo nisso, ou de vocês, trabalhar com moda, ter um negócio de moda, aqui a Delcy falando eu amo moda, etc, é o nosso sonho. E uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, né, que é conhecido aí da psicologia como um todo, hoje de manhã a gente falou do medo, né, do medo de errar e tal, para quem não conhece moda, e daí vou abrir um negócio e tal, como lidar com esse medo, é muito fazendo, né, fazendo e se sentindo segura com o máximo de conhecimento que você consegue, só que sem ficar se embranhando em muito conhecimento também. Então vai lá, faz uma graduação, fica 4 anos, aí faz uma pós-graduação e só depois de tudo isso falar agora vou começar, também não vai estar preparado, tá? Porque nada vence o campo de batalha, a vida real, né, e tudo mais. E agora, nesse sentido aqui, quando é um sonho nosso, muitas vezes fica naquela pensando e criando e idealizando na cabeça. E pra gente, na verdade, botar isso, tirar do papel e começar a colocar em prática e visualizar aquilo como algo real, um negócio de verdade, o primeiro passo é definir quanto de dinheiro que você vai ter, porque aquilo já começa a ficar muito mais materializado. Você também já começa a pensar se é possível ou não, e se muitas vezes é possível, né, vamos dizer, você tem, né, o dinheiro, vai ter que entender como usar esse recurso que você tem, né, porque às vezes a gente tem mais problemas com quem vai começar com muito recurso, e que é bizarro, né, do que quem vai começar com pouco recurso, né. Também talvez um pouco pelo meu perfil, gosto muito de cuidar muito bem do nosso dinheiro, eu sou muito cuidadosa, acho que, né, a gente tem que tratar o dinheiro com muito respeito, então cada passo que a gente dá, ele tem que ser planejado, a gente vai falar mais disso aqui nessa aula também, mas então, se você tem o dinheiro, como que você vai usar, né, e se você não tem, né, então digamos que você pensa lá, eu acho que para eu começar eu preciso de 5 mil, de 1.000, 2.000, 3.000, 50 mil, etc., digamos que seja um valor alto, tá? Você pensa que você precisa de 50 mil, que você vai precisar comprar máquinas, etc, tá? E daí você não tem esse dinheiro, não tem nenhuma perspectiva, quer dizer, não tá fácil, né? Você não pensa assim, mês que vem eu vou ter esse dinheiro. Quando você já põe um número naquilo, você já começa a materializar muito mais.
a sua ideia, né, como um todo, e também começar a fazer planos de da onde que você vai conseguir esse dinheiro, né, como que vai estruturar isso. Então, mesmo que você esteja de repente né, você tem um emprego ou uma atividade, né, a gente falou muito hoje de manhã de muitos profissionais da área de medicina, né, enfim, engenharia, né, tem até aluna minha aqui que era engenheira, médica, enfim, várias que começaram marcas e estão vendendo a marca, já estão vivendo disso, né, enfim. Então, se você tem essa atividade, que ela tem uma remuneração ali que hoje você vive, se vai vir dessa atividade ou se de repente você vai precisar de um sócio ou de um empréstimo, enfim, todas essas perguntas já vão te trazer mais, vão te dar mais um passo aí mais perto, né, do seu sonho se tornar verdade, mesmo que você ainda não peça, né, digamos, um empréstimo no banco, você já começa a ir lá no banco, aí você já começa a ver como é que é, taxa de juro, você tem Sebrae, etc e tal, da onde que pode ser possível um empréstimo para iniciar o negócio, que inclusive o momento é muito bom para isso. A gente falou em outra aula aqui dos bastidores do estoque perfeito lucrativo, se é o momento de começar um negócio. Quem viu essa aula aí, foi semana passada, a gente ainda estava meio experimental aqui nas duas lives do dia, mas a gente fez uma live aí, uma aula sobre isso, e eu, né, expliquei tradicionalmente de vários negócios o que tende a acontecer em momentos de crise, onde de fato nascem as maiores oportunidades, e também é a minha opinião e de experiência própria também, que eu concordo que em momentos de crise a gente tem as maiores oportunidades. Uma das oportunidades que estão muito boas no momento são as linhas de crédito, que estão com juros super baixos, que são iniciativas, né, do governo para incentivar o empreendedorismo como um todo, porque a gente está num momento de grandes desafios da economia. Quando as coisas começam a progredir e tal, e as vacas gordas, né, voltam, também existe o famoso lá efeito manada. Então, todo mundo vai fazer a mesma coisa, todo mundo vai começar o negócio, todo mundo vai, né, enfim, as oportunidades começam a ficar menores, porque já começa a aparecer muito mais gente fazendo aquela atividade, né, que você quer fazer, e os próprios bancos, né, também já começam a reajustar ali taxas de juros, etc. Então, dificilmente essa taxa de juro que a gente está vivendo agora vai ser sustentada aí quando, se Deus quiser, a nossa economia aí retomar, né, com tudo que a gente espera que aconteça. Então, é uma oportunidade para isso. Então, já pense quanto que você precisa, qual que é o seu orçamento, tá? E se você tem o capital, como que você vai usar esse orçamento. Então, vamos quebrar isso aqui em mais detalhes, tá? Vamos lá, hoje na outra aula a gente falou das opções para você que vai começar um negócio do zero, para quem nunca trabalhou com moda, e agora essa aula aqui é para quem já trabalha com moda, não trabalha com moda, nunca estudou moda, enfim, tanto faz, tá? Mas na aula sobre quem nunca trabalhou com moda, eu falei sobre as ideias, as perspectivas, né, que você pode ter se você quiser começar uma marca própria ou uma revenda de marca de terceiro. Teve uma outra aula só sobre a diferença entre os dois também, as oportunidades que você tem, a facilidade ou a dificuldade de cada um, o que você tem que estar preparado para trabalhar, né, nessas frentes, com conhecimento ou não, quais vão ser os seus maiores desafios ali, né? E agora, quando a gente pensa no capital que vocês vão usar, também vai ter que definir qual vai ser o perfil aí do seu negócio, tá? Porque se você for, por exemplo, criar uma marca própria e definir na sua estratégia que tem muita gente que faz, que é de costura, que tem ateliê, que tem confecção, que tá aqui, e que você vai fazer a sua própria confecção, que é uma possibilidade. Eu até tenho um vídeo no meu Instagram, que é um vídeo desses curtos ali, mas o nome dele é que a confecção pode ser uma boa sim, tá? Eu sou uma defensora de negócios pequenos terem a sua própria produção, porque muitas vezes fica inviável você terceirizar por causa dos volumes que são solicitados, e não é tão complicado assim, não fica tão caro assim. Mas claro, você vai ter que fazer um investimento em máquina, né? Você vai ter que contratar as costureiras, modelistas, etc. E aí entender quantas peças você pretende produzir aí por dia, por semana, por mês, etc. E aí para isso você precisa ter um plano de como vai ser esse ponto de venda para você depois vender esses produtos e recuperar o investimento que você está fazendo e conseguir ter uma ideia ali de quanto tempo que vai levar até você recuperar esse investimento inicial. Então, se você vai começar uma marca própria e quer ter a sua própria confecção, a gente já pensa aqui num capital maior, tá? Você vai
ter que pesquisar preço de máquina, você vai comprar máquina nova, máquina usada, tá? E dá para fazer também, tá? Tenho alunos aqui que entraram nessa empreitada em malharia, em confecção, etc. E tudo bem, tá? Vai demandar um capital um pouco maior. Também a compra dos tecidos, etc. e de equipes maiores, né? Agora, se você for para o segmento daí de ter loja, de revender produtos de terceiro, é bem mais simples, né? A barreira de entrada é menor, até para quem não conhece muito, né? Quer dizer, quem não é modelista, não é estilista, nunca trabalhou em confecção e tal, ainda precisa dar alguns passos para se aproximar um pouco mais desse universo, né? A loja, ou seja, a revenda de produtos de terceiro, é uma opção onde a barreira de entrada é bem baixa. Então, a gente tem alunos aqui do Modo Sucesso Pro que começaram com mil e poucos reais na sua primeira compra, tá? E hoje eles já conseguem ter uma receita aí de 5 dígitos mensais. Tá? Então esse dinheiro vai se multiplicando quando você sabe o que você está fazendo, como que você está investindo esse capital, tá? Então entendam que você vai ter necessidades maiores aí dependendo do perfil do negócio, né? Se você só vai revender produtos de terceiro, você pode começar sozinho, tá? Sem equipe ainda, e começar suas vendas diretas pelo Instagram, etc, tá? Ok, legal. Certo? Então daí a gente vai quebrar como que você vai usar esse capital também. Então definindo o perfil do negócio, você já começa a estudar o tanto de capital que você precisa para cada frente, e aí é legal você começar a estruturar os aspectos do negócio, né, as frentes que precisam desse investimento, tá? Então como eu citei lá no caso da confecção, da marca própria, enfim, se você precisar daí construir uma infraestrutura, você vai estar pensando em imóvel, tá? Seja um galpão ou uma sala comercial, tem muitos alunos que são marca própria que têm a confecção numa sala comercial, tá? Então, quando a gente consegue começar uma marca própria com confecção própria, com 2, 3 máquinas, tá? Então, ocupa, assim, um espaço de 40 metros quadrados, 50 metros quadrados, enfim, faz o escritório lá, dá até para fazer um showroom, tá? Então, você já pensa, então eu preciso de um imóvel desse tamanho, 50 metros quadrados ou 100 metros quadrados, vou ter máquinas maiores, né? Quando a gente tem máquinas de malharia, de etc, enfim, de outros segmentos, elas são maiores, fazem mais barulho, você não pode ter uma sala comercial, vai ter que ter uma casa e tal. Então começa a quebrar esses detalhes, se você precisa de um imóvel para fazer a sua venda ou as suas atividades, ou se você vai começar em casa, também é um ponto a se considerar. Então vai quebrando nisso. Depois a gente vai passar para a fase da matéria-prima, e aí eu tô indo lá atrás de quem vai ter marca própria, né? Porque tem todos, eu sempre falo para vocês, e aí que tá o principal motivo do markup ter que ser o dobro, porque quando a gente tem uma marca própria, a gente tem o dobro do trabalho antes do produto estar pronto e daí poder ser vendido no atacado ou no varejo. Então, eu tô falando de quebrar esses custos lá atrás para quem vai começar a marca própria, até aonde vai chegar o ponto de quem vai revender produto de terceiro, né? Que daí daqui para frente era o que se aplicaria aí para vocês. Vamos pensar então nas matérias-primas que você vai precisar. E aí você já vai ter que começar a pensar também no tipo de produto que você vai trabalhar, tá? Por quê? Porque quando a gente vai definir um percentual do seu capital que vai ser destinado para o estoque, por que isso é importante, tá? Porque se a gente não tem orçamento definido para cada coisa ou para comprar o estoque e tal, é muito fácil se perder, tá? Então eu vejo muitos alunos que chegam com essa questão e o histórico que isso já aconteceu. Comecei minha marca e vários de vocês falando, comecei e deu errado e tal, e assim, perdeu o dinheiro. Então é isso que eu não quero. Então continuem aqui, porque fazendo direitinho e seguindo esse método, vocês não vão perder dinheiro. Pode ser que a gente vá passo a passo e tal, mas cada centavinho conta e a gente vai cuidar muito bem de cada um desses investimentos. Mas acontece muito assim, encontrei alguém que faz um acabamento ou um trabalho, ou que vende o tipo de tecido que eu tinha na cabeça, o tipo de material que eu queria e tal, e não tem muita noção do mercado, então o primeiro orçamento que pega já paga, tanto de branding também, que é página da internet, que eu fiz outra aula aqui dos bastidores do estoque perfeito lucrativo sobre vender online sem e-commerce, né, e acaba gastando uma grana nisso, e aí vai ver que nem precisava custar tanto, nem precisava de tanto assim, que o preço estava errado, que existem coisas melhores e até mais práticas ou melhores, enfim, por outros valores, e isso tende a acontecer quando a gente não tem um orçamento, tá? Então, se eu não sei que eu tenho só 10 mil para gastar em produto acabado, é muito fácil eu chegar numa compra, quem nunca? Levanta a mão aí.
e vai com o cartão de crédito e fica louco, e aí vai gastando, entendeu? A hora que vê, já gastou 15, 16 mil, nem sabe exatamente o que comprou e por que comprou aquilo, só achou bonito, comprou e saiu, então sem um método, né? E nem precisava dos 16 mil, e os 10 mil que precisava tinha que ser muito mais bem pensado com o propósito do tipo de produto que você tinha que trabalhar. Explico mais ainda esse ponto. Quando você não tem definido o tipo de produto e as faixas de preço que você vai trabalhar, que eu já expliquei bastante aqui para vocês, a questão das faixas de preço, né? A semana passada a gente falou bastante sobre esse meu vídeo, que ele tá aqui no meu canal do YouTube, que ele se chama faixas de preço, para você definir então qual que vai ser o range ali, né? De qual faixa de preço a qual que você vai trabalhar. Então, eu vou trabalhar de R$50 a 150, por exemplo. Ou não, eu vou trabalhar de R$300 a R$1.200, tá? Então, entendendo a sua faixa de preço, você já vai conseguir segregar os fornecedores no momento dessa triagem aí e também vai entender se o percentual do seu capital que você destinou para estoque vai ser suficiente. Vou dar um exemplo. No exemplo dos meus alunos lá que começaram com mil e poucos reais, tá? Se eles definem que o tipo de produto que eles querem trabalhar vai ter um preço de venda de mil e poucos reais, pode ser que o custo desse produto seja, então, portanto, em torno de 500, 600 reais, certo? E aí eles só têm R$1.000 para gastar, eles vão comprar 2 peças, certo? Aí é meio difícil a gente começar um negócio com 2 peças, entendem? Por isso que a gente tem que começar já aí encaixando todas as peças aí do quebra-cabeça, tá? Então uma delas é quanto dinheiro você tem, tá? Entender o tipo de produto que você vai trabalhar, as faixas de preço e daí quanto que a gente vai destinar para esse valor em estoque, tá? Então se eu tenho pouco para começar, eu posso, nesse caso quero trabalhar com produtos de luxo, mais caros, enfim, eu tenho a opção de juntar um pouco mais, né? E aí já ter essa cenourinha, já planejar, não, quando eu tiver, sei lá, R$10.000, aí tá bom, eu vou conseguir comprar lá 20 peças, enfim, não sei fazer conta de cabeça, mas entende, vai dar um volume um pouco maior, ou não, então eu não vou começar já no mercado de luxo, eu vou começar com um produto mais em conta, mais bate-caixa, e eu vou tentar multiplicar esse investimento inicial, que é o que a gente visa fazer, compro por 50, revendo por 100, 120, etc., vou reaplicando isso e assim vou crescendo o meu negócio, então ele pode chegar mais rápido nos 10 mil a partir do próprio crescimento, e daí quando eu tiver esse capital aqui recuperado, já criado, feito esse dinheiro aqui com o meu resultado, eu vou migrando então para o produto de luxo, tá? Então isso já é importante e até te dá um norte, do que você está fazendo, para não começar, porque a hora que mergulha, começa aquela confusão, todo mundo aqui já teve essa experiência, né? Então, mais ou menos por aí, tá? Outro ponto importante para vocês definirem é o tempo que você vai dedicar para essas atividades, para esse sonho, para esse negócio, tá? No momento, a gente tem várias pessoas que estão com mais disponibilidade de tempo do que antes, tá? Com o negócio da pandemia, tiveram muitas pessoas que perderam seus empregos formais, e receberam uma rescisão, e daí tem então esse capital, então é aquele valor que você tem lá guardado. E aí, de volta, perguntamos quanto desse capital que você tem que você vai destinar para o negócio e quanto você vai destinar para o negócio, quanto você vai destinar para estoque, para uma potencial equipe, para um sistema que você precisa pegar, se você quiser trabalhar com um pouco mais de tecnologia, para um branding, para alguma, enfim, o que mais você precisar ali, tá? E mesmo para a sua retirada, enfim, para o seu prolabore, enfim, o que seja, até que o seu negócio alavanque e você consiga multiplicar aquele capital e viver disso das próprias pernas, tá? E aí, quanto tempo que você vai dedicar para isso também? Porque outra coisa que eu vejo que dá muito errado é quando, às vezes, a pessoa tem mais de uma atividade, 2, 3 atividades. Então, às vezes tem um emprego formal CLT, ou funcionário público, não sei, tá? E aí abre a loja, um negócio de moda. Então, o negócio de moda, ele dá trabalho, tá? A não ser que ele seja bem pequenininho, bem informal, tá? Mas, no geral, ele vai demandar bastante. Você vai ter que fazer as suas compras, o controle dessas compras, dos estoques que você fez, fazer a venda em si, para quem é só lojista, que ali eu falei dos custos, até vou voltar nesse ponto ali, mas fazer a venda em si é um trabalho que leva tempo, você vai ter que hoje, sem a loja física ou com a loja física, enfim,
você vai ter que apresentar esse produto, você vai ter que fazer vídeos desse produto, fotos, etc. Vai ter que mandar para as pessoas, montar essas listas de clientes, captar novos clientes através de campanhas, eventos e etc. Então tudo isso dá trabalho até que a venda aconteça, tá? É o velho esquema lá como corretor de imóveis, né? E com tantos outros negócios, né? Quando fala, nossa, numa venda, quer dizer, a pessoa vende lá um apartamento, numa venda ela ganha numa sentada ali 20 mil reais, nossa, que bom, se eu fosse isso e fizesse uma venda toda semana, né, eu faria 80 mil reais, né, no mês, né, mas nem todo corretor faz 80 mil por mês, certo? Porque leva um tempo, né, você vender um imóvel leva tempo, tem investimento de você procurar mercadoria, procurar imóveis que estão à venda, ter uma carteira de clientes que estão buscando aquele tipo de imóvel, nutrir esses clientes, levar eles lá, você vai ter uma série de custos, de gasolina, de telefone, enfim, e mesmo de anúncios, se você for mais proativo, fizer seus próprios anúncios, etc. Então aquela venda, às vezes ela leva meses, às vezes até um ano, tá? Para daí o 20 mil cair lá. Então esse 20 mil, essencialmente, ele vai diluir em todos os meses que ele trabalhou fazendo aquela venda, sem ter recebido antes, tá? E com o comércio não é muito diferente. Você vai atender várias pessoas e fazer vários conteúdos e fazer várias fotos e mandar várias mensagens para clientes até que você converta uma venda. Lógico, você vai ficando cada vez melhor nisso e convertendo com mais agilidade, com mais assertividade e tudo mais, mas vai demandar um pouco de tempo. Então, aí que entra a variável do tempo que você tem disponível, porque acontece também de quem abre a loja e coloca, por exemplo, vou pagar para uma gerente ser a gerente da loja, né? Mas tem sim, por mais que você tenha uma boa gestão, sem estar presente praticamente, né, no horário comercial, eu vejo que acontece muito essa questão dessa separação aí, da desconexão do que você precisa para o seu negócio, das metas que você precisa desenvolver e estimular nas suas equipes, e também dar as ferramentas para que essa gerente ou esse gerente e esses vendedores realizem o trabalho e a venda, tá? Então não basta só contratar e falar, ó, vende aí. Tá? O gerente vai precisar de estoque, pois hashtag sem estoque não tem venda, tá? Então vai passar a responsabilidade da compra do estoque ou do desenvolvimento do produto para o gerente da loja? Pergunta, tá? Isso tudo é um problema de tempo, tá? Desse quesito aí que a gente falou então do capital, dos tipos de produto que eu vou trabalhar, porque daí eu vou definir o percentual do meu capital que vai para os produtos e quantas peças essencialmente vai dar, e do tempo que eu tenho para dedicar aí para o meu negócio, tá? Então essa é uma variável que tende a trazer muitos problemas também aí para quem vai começar um negócio de moda e não vai conseguir ter um negócio de moda de sucesso por uma questão de tempo, tá? Como que a gente resolve essa questão de tempo? Eu dei exemplo de gente que tem recurso para contratar uma gerente, por exemplo, mas vai demandar que você invista ali a sua inteligência, a sua estratégia para liderar essas equipes e para organizar os produtos que vão ser vendidos para que realmente elas consigam fazer o seu trabalho ali, tá? Em contrapartida, tem quem não tem ninguém, né? Quem não tem vendedor, quem não tem gerente e tudo mais, e que vai ter que fazer tudo, tá? E eu entendo que no começo isso é comum e pode começar assim, não é um problema nenhum, mas logo no começo da minha metodologia eu já oriento que a primeira coisa que tem que já pensar, então para quem não tem negócio ainda, é pensar quanto de dinheiro, né, que tipo de negócio que você vai ter, quanto você vai investir, e para quem já tem negócio, está fazendo sozinho, já pensar quem seria a primeira pessoa que vai trabalhar aqui comigo, tá? Que funções que essa pessoa realizaria, quanto custa essa pessoa, e aí dá para procurar também, igual eu falei, quando você tem um orçamento, fica mais fácil você buscar um fornecedor de tecido, um imóvel que você precisa, etc. Você não sai falando, gostei desse imóvel, quanto que é? É 10 mil por mês. Você fala, tá bom, porque eu gostei. Não, eu tenho 3 mil para gastar, então se é 10 mil, não vou nem ver. O que tem que é 3 mil, tá? Vai por aí. E equipe não é diferente, tá? Não tenho recurso para contratar alguém CLT todo dia, o dia todo e tal. Não precisa começar assim. A gente tem uma série de opções aí que eu falei na outra aula dos bastidores do estoque perfeito lucrativo, que foi uma aula que eu chamei só eu faço tudo sozinho, não consigo fazer tudo, de opções que você tem de trazer ajuda e mais braço para te ajudar, né? Então já considere isso, porque isso vai resolver o quesito tempo, tá? E, de novo, até para quem tem dinheiro, tem capital aí sobrando, tem quem venha para o programa que recebeu um montante, seja um acerto de um emprego, seja uma herança, enfim, alguma coisa,
e dinheiro não é problema, tá? Só que a falta de definição de como que você vai utilizar esse capital, que é o que pode corroer aí todo o negócio como um todo, tá? Bom, vou voltar um pouco lá naqueles investimentos iniciais que eu estava falando para quem vai ter marca própria, né? Então a gente falou, se você quiser maquinário próprio, os insumos, as matérias-primas iniciais, e para isso você já tem que ter uma definição dos seus produtos que você vai trabalhar, das faixas de preço que eles têm que custar, porque você não vai comprar determinadas matérias-primas que estão fora do seu preço da sua meta de preço de custo. Você já define isso também, que é outro, parece óbvio que eu tô falando aqui, mas é outro ponto ceguíssimo, tá? Então, vou começar a marca, beleza, vou lá na loja de tecido, no varejo, e tudo que eu achei bonito, então eu vou criar alguma coisa com esse rolo aqui e tal. Você sabe se o custo por metro desse produto vai bater com a sua meta de custo do produto para você ter o markup correto e ter o preço de venda que é adequado para o mercado, tá? Porque senão fica, não, se eu botar meu markup correto, o meu preço de venda vai ficar muito alto, as pessoas não vão querer comprar. Aí a gente volta atrás, por que esse preço de custo é esse? E muitas vezes está na matéria-prima, tá? Então, mas é que minha matéria-prima tem qualidade, ó, que bom, então você vai ter que cobrar mais. Então, né, as pessoas, mas as pessoas não pagam, então elas não veem valor, tá? Então tem esse ovo e galinha vai estar acontecendo sempre, tá? Então a gente vai ter matérias-primas, vai ter pessoas também, se você tiver uma confecção, você vai necessariamente precisar de pessoas que sabem usar aquelas máquinas, que são as costureiras, os modelistas e etc. Até um gestor de produção, dependendo, enfim, tá? Se você for revender para outras lojas, né, no atacado, você vai ter que ter uma equipe de vendas ou uma pessoa que esteja responsável pelas vendas e qual que vai ser a sua função. Mas essas pessoas ali essenciais, você também vai precisar destinar uma parte do seu capital ali para elas, né? E uma vez que o produto esteja pronto, aí a gente vai ter todo o processo da venda em si. Então, para quem vai começar e vai usar essa porta de entrada, onde a barreira é menor, que é revender produtos de terceiro, você vai essencialmente se preocupar com a compra e com a venda. Então não vai se preocupar com a confecção, com o fio, com a linha, com o zíper, né, e tudo mais, e com todos esses custos que estão lá atrás. Você vai pagar mais caro pelo preço unitário da peça, né, mas você vai ganhar o outro elemento que é o tempo, tá? Então por isso que eu recomendei até hoje de manhã, na outra aula aqui dos bastidores do estoque perfeito e lucrativo, que eu gosto muito dessa estratégia, da gente começar fazendo testes com marcas de terceiro e validando certas estratégias, enfim, que foram planejadas ali para você começar o seu negócio, para daí desenvolver a sua, tá? Ou pode fazer os dois em paralelo também, certo? Então deixa eu ver, vocês botaram vários comentários aqui, deixa eu dar uma olhada aqui que a gente vai respondendo então para vocês. Ok, a Fabi falando, eu comecei e fiz tudo errado, agora é vida nova com a sua mentoria. Que bom, Fabi. E alguém perguntou aqui, se eu dou mentoria no Instagram, eu dou no Modo de Sucesso Pro, que é o programa fechado, né, que eu tenho, que a Fabi tá lá, e a gente tem esses encontros super próximos e o suporte também. Oi, pessoal da Mood Beach aí também, as meninas. Vamos lá, estou começando, estou me organizando. Já trabalhei com modinha e malha, também parei, quero recomeçar e tenho aprendido muito com você. Que bom, Ademil diz. Seja bem-vinda. Começando agora, organizando tudo ainda, Marinalva. Sua live esclarecedora, Socorro. Nossa loja abriu ontem, que legal, Socorro. Começamos bem, pois trabalhamos com alfaiataria fábrica própria. Vou pôr uma ideia em prática que partiu de você, depois volto para te falar. Ai, que bom, que legal. Tudo que eu penso você fala, será porque a Socorro que está em todas as lives aqui, você na minha área de alfaiataria está sendo a melhor que eu já tive, que bom, obrigada. O Rafael falando aqui que está começando agora, mas trabalho online, tenho roupas das primeiras compras que eu fiz que ainda não saiu. Teve outra aula aí falando sobre estoque mico, o que fazer com ele, e a gente vai falar um pouco mais sobre os micos aí nessa semana, dá uma olhadinha aí na agenda, dos bastidores do estoque perfeito lucrativo, tá bom? Sempre quis saber se fazer conta do markup, sim, a minha conta do markup que tá disponível lá, dá uma olhadinha lá, tá no meu site, andressarranofavorito.com, tem lá materiais gratuitos, tem uma série de ferramentas lá para ajudar vocês. Já foi até ensinando markup para minha irmã, obrigada.
Ok, legal. Então vamos lá. E aqui vocês falaram, fazem tudo sozinha, então tem essa questão da limitação do tempo, do seu investimento pessoal no negócio, tá? Trabalho com semijóias, eu gostaria de associar blusas, qual a sua opinião? Muito legal, tá? Eu gosto muito de agregar produtos e categorias que vão fazer com que, eu sempre digo assim, que seu produto esteja em boa companhia, né? Tem um vídeo no meu canal, tá, Fabi? Que se chama Novas Categorias de Produto, tá? Sua coleção em boa companhia, seus produtos em boa companhia, mais ou menos assim. Que eu dou várias ideias ali para você validar o que seria legal, tá? Então não é. Tem muitas categorias que elas são complementares e que elas funcionam bem juntas. Como, enfim, hoje a gente tem muito moda íntima, lingerie, linha à noite, pijamas, e que as pessoas estão agregando também moda praia, porque é muito similar na forma de fazer, ou moda fitness e tal, mas não precisa necessariamente ser assim, tá? Você pode entender o que faria mais sentido aí para os seus clientes também, tá? A Paula falando. Ah, Paula, aluna, sou compradora de uma marca de Petrópolis, estou amando o seu curso. Parabéns pelo desenvolvimento aí pessoal e profissional, né? E a Queco Ateliê, né? Tem a questão do tempo muito forte aí, né? E ela falando que faço apenas sob encomenda e não tenho estoque de materiais, depende do que tem disponível nas lojas de tecido. Por isso eu deixo a pessoa escolher as cores dos produtos. Sim, mas você pode ter algumas peças-chave que são pré-definidas, né? Então, quando a gente, dependendo do perfil do seu ateliê, como a Socorro aqui, que está sempre online, que tem a de alfaiataria, você vai ter certas bases que você usa sempre, tá? Essas são estratégias que a gente usa desde sempre, funciona muito bem. A Zara faz isso muito bem também. Eu visitei as fábricas deles, os escritórios deles ano passado, e a gente viu essa questão da alfaiataria, por exemplo, são certas bases que ele sempre tem, né, no preto, no cinza, no caramelo e etc. E aí a peça e o modelo que você vai fazer aos olhos do cliente, ele é totalmente diferente. Então, dependendo do tipo do seu produto, seja moda festa, ou enfim, existem algumas bases que você já pode saber um fornecedor bom, né, num chiffon, num cetim, por exemplo, que você já sabe quanto que é o metro. E aí sim, ela pode escolher a cor e você vai desenhar, né, uma modelagem diferente, mas você sabe que é um produto que vários fornecedores têm uma cartela de cores, né, daquela mesma matéria-prima, tá? E é interessante também você já começar a ter um relacionamento com fornecedores de atacado por isso, tá? E nada te impede de, se você tem uma cor ou uma base que você tende a fazer vários vestidos, digamos que é noiva, né? E vai ter o branco ou o off-white, que você já compre um rolo no atacado para você ter uma economia aí também com essa escala, né? Então você vai ter um ganho bem bacana e não tem o risco porque você sabe que é uma matéria-prima que você usa sempre, né? Ok. E aí, o pessoal falando aqui. Só um relato do começo do meu trampo. Não tenho grana para investir nas peças. Estou estampando camisas velhas dos amigos. Está super dando vida à peça e valorizando ela. Tá fluindo. Olha só que legal. Então, aí você pode ter já feito, né, instintivamente, mas essa definição, só tenho de repente R$200, R$500, né, para investir e quero ter uma marca de camisetas. O que seria o mundo ideal, né, de quem às vezes tem mais capital que faria? De repente eu vou confeccionar minha camiseta, vou comprar uma máquina de malharia aqui para eu fazer minha malha, né? Opa, voltou aqui. E aí vou confeccionar minhas próprias peças, vou comprar uma máquina de estampa e tal, e aí acaba gastando assim mais de R$100.000 só com essa brincadeira aí, para talvez algo que não seja validado, que não funciona. E você está validando o negócio a partir de pouco investimento. Então, assim, no mundo ideal, teria bastante capital para fazer isso. No mundo que eu estou, não tenho, né? Então, o que eu posso fazer com o que eu tenho? Uma super sacada. Isso faz parte ali de você ter essa organização que eu falei lá do seu capital, como que você vai quebrar esse capital, né, do dinheiro que você tem, se de repente você está destinando um pouco do dinheiro que você tem para fazer um anúncio, para fazer uma campanha, ou enfim, e aí quanto que você está destinando aí para o seu capital, tipo de produto que você vai trabalhar, se é produto pronto, se você vai confeccionar ou não, como você definiu, e o tempo que você vai investir no negócio, né? E daí também pessoas que vão vir que pessoas que você precisa para complementar o que você não consegue fazer. Eu tô desde cedo assistindo as aulas, vou sonhar com a Andressa hoje, vai.
Ah, que é aluna do curso também. Tava, é, sim, é uma das aulas de hoje é do módulo 4. Isso aí, que é aluna do curso do Módulo de Sucesso Pro. Quais dicas para iniciar com pouco investimento? É isso. É o que dá para fazer com o capital que eu tenho. Só que definir quanto que é esse pouco também é muito importante, né? Então, porque às vezes o que é pouco para você não é pouco para outra pessoa, né? Então, é R$ 1.000, é R$ 500, enfim. Então tem uma série de coisas que não vai dar para fazer, não vai dar para você ter um imóvel próprio, ou uma loja na rua e tal. Então você já vai começar a fazer as suas definições ali de ponto de venda, de produto que você tem, as faixas de preço, como eu disse, se for pouco capital, não dá para trabalhar com um produto muito luxuoso, que é muito caro, tá? Então, ou eu junto um pouco mais, ou o que eu tenho no mercado de luxo que custa menos, de repente pequenos acessórios, enfim, tá? Coisas do tipo, tá bom? Então, vamos lá, só para finalizar aqui com algumas perguntas aqui do Facebook também, que vocês passaram. Alex falando aqui, qualidade de preço, qualidade de tecido, o que eu faço com o meu lucro eu compro mais ou eu guardo? O que eu faço com o meu lucro, à medida que você vai lucrando, se você compra mais ou guarda, o negócio para ele crescer necessariamente precisa reinvestir, né? Então, muitas vezes você, até os alunos ali do Módulo de Sucesso Pro, essa é uma dúvida que vem bastante, assim. Comecei a vender, eu já tenho aqui um lucro, né? Você pode ter uma retirada maior, certo? Então você pode pegar, eu preciso de tanto para viver, né, no mês e tal. Só que o crescimento do seu negócio ele vai ser mais lento. Se você acertou uma fórmula que está funcionando, que você sabe que você tem um produto com uma boa lucratividade, que ele está girando, se você não investir um pouco mais, ou seja, se toda vez você investir lá 5 mil, daí sai 12 mil, tá? 15 mil, 20 mil, por exemplo, e você daí pegar esse 20 mil e reinvestir de novo os mesmos 5. De novo só vai sair lá 15, 20 mil igual, né? Não, eu quero crescer meu negócio, eu quero que ele venha a faturar 30 mil, 50 mil, 100 mil. Necessariamente você vai ter que comprar mais estoque, você vai ter que reinvestir mais para que esse negócio cresça, né? E aí muitas vezes vem aquela decisão, talvez eu sacrifique um pouco a minha retirada como pessoa física, que estou trabalhando no meu negócio, em prol do meu negócio crescer, porque quando ele faturar lá 100 mil, eu vou ter uma retirada proporcional muito maior e muito mais tranquila, tá? E sem realmente o estoque, hashtag sem estoque, não tem venda, né? Então, o principal investimento que precisa acontecer no negócio de moda é um reinvestimento em estoque para você ter mercadoria para vender. Só que aí que vem a grande questão, né, do estoque perfeito e lucrativo, é o estoque correto, tá? Então, os primeiros aprendizados, o que está funcionando, é o que você deve prestar atenção nessas fórmulas aí para você ir, enfim, reinvestindo no que está realmente certo ali. Isso aí. Tá bom, gente? Legal. Então vamos lá, tá bom? Acho que a gente já cobriu a maioria das dúvidas aqui. Preciso aprender a não deixar muito estoque, a gente está falando de sobra aqui, tá? Então, o tema central da nossa maratona aqui dos bastidores do estoque perfeito lucrativo. Sim, você precisa estruturar, realmente esse é o maior ponto cego, né, dos negócios de moda, que, como eu estava explicando aqui para o Alex, né? Se você sem estoque não tem venda, né? Quando você tem estoque, você necessariamente precisa buscar essa venda. A questão é que às vezes a proporção entre venda e o estoque que você tem, ela é ruim, né? Então, pro tanto de peças que você tem, tinha que estar fazendo muito mais vendas. E por que não está? Porque a qualidade desse estoque não está legal. E quando eu falo qualidade, eu não quero dizer matéria-prima não é boa, faz bolinha, enfim. Não. A composição desse estoque, as peças que estão ali, elas não são adequadas para a sua estratégia e para o mercado e na faixa de preço ou tá com a lucratividade ruim, enfim. Tem uma metodologia e uma técnica para construir um bom sortimento de produtos que você consegue ter uma venda aí muito mais assertiva, em torno de 90% do seu estoque, vender no período, né, que você determinou ali que ele venda, ou seja, não ad eternum, eu compro o estoque, eu não sei quando que ele precisa vender, né, isso é bem importante também, para que você não perca, né, o lucro que você talvez realiza com produtos que você vende a preço cheio ou que vende, né, que você não perca esse lucro por conta de todo o estoque que ficou parado. Então, esse é um ponto chave realmente aqui que a gente vem falando em várias aulas aqui do estoque perfeito e lucrativo. Tá bom, gente? Então é isso, eu vou encerrando por aqui essa aula aí para vocês refletirem mais sobre como se estruturar para ter um negócio de moda de sucesso que realmente eu não conheço,
tá? Um negócio que realmente cresceu e teve sucesso e lucratividade sem ter esses pilares que a gente conversou aqui. Então reflita qual deles que você acha que pode melhorar. Fica aqui uma lição de casa, para pelo menos você começar a visualizar, né, o primeiro capital que você precisa para começar o seu negócio. Parte desse capital invista na sua capacitação, no seu aprendizado, no seu conhecimento, no seu tempo para investir no negócio também, isso é importante, tá? Que é um dos pilares